Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um livro infantil, mais uma vez, O Pato, a Morte e a Tulipa. É mais um livro que aborda luto, eu já trouxe alguns pra vocês nesse estilo, e eu não me lembro em qual vídeo foi, acho que foi no vídeo de Pode Chorar Coração, mas fica inteiro, que um inscrito pediu nos comentários que eu trouxesse um vídeo sobre esse livro aqui, e então eu trouxe. Ele é publicado pela Companhia das Letrinhas e é do autor Wolf Erbruch, talvez eu esteja falando errado, mas esse autor, ele é também um ilustrador, é formado em design gráfico e trabalhou por muitos anos como ilustrador de publicidade. Foi professor do Departamento de Arquitetura, Design e Artes Plásticas da Universidade de Wuppertal, na Alemanha, e ilustrou e escreveu inúmeros livros para crianças. Dentre os importantes prêmios que recebeu ao longo da vida, destaca-se Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Faleceu em 2022 em Wuppertal, aos 74 anos. Vou ler o que está escrito aqui atrás para vocês. Um dia, o pato se dá conta da presença da morte logo atrás dele e tem certeza de que sua hora chegou. Mas as coisas tomam um rumo inesperado e os dois começam a passar um tempo juntos. Com o pato, a morte desfruta um pouco da vida. Eles dão mergulhos no lago, tiram longas sonecas e sobem na copa das árvores. A partir dessa amizade inusitada, este clássico da literatura infantil nos convida a refletir sobre o fim da vida e os momentos que o rodeiam, que podem ser tão delicados quanto uma tulipa. Tradução revista de José Marcos Macedo. Esse aqui, quando eu vi ele na estante da livraria, eu pensei, um pato, a morte e a tulipa. E assim, eu não consigo tirar essa ideia da cabeça. Eu não sei se é de fato pra ser isso, mas pra mim é. Então assim, quando eu vi de ponta cabeça, pra mim a gente tá vendo a morte. Não sei se eu tô viajando muito, mas pra mim é isso, eu não consigo sair dessa ideia. Mas aí ok, a gente abre o livro, a gente vê o pato, e aí a gente vê o pato e a morte. E aí ele fala assim, o autor fala assim, fazia tempo que o pato tinha aquela sensação. Quem é você e por que fica andando atrás de mim? E a morte fala, legal que você finalmente percebeu, eu sou a morte. E aí ele fica meio chocado e fala, então agora você veio me buscar, né, é isso. Aí ela fala, eu tô sempre por perto, desde que você nasceu, por via das dúvidas, sabe? E o pato fala, tipo, por via das dúvidas? Ela fala, caso você pegue uma gripe muito forte, um acidente, nunca se sabe. Quem cuida disso mesmo, dessas coisas que podem acontecer, é a vida. Eu só digo raposa, que acho que um pato morreria pra raposa. E aí ele diz que sente um arrepio, assim, ai credo. E aí ele fala assim, que ela até era simpática, né? Considerando que era a morte, ela até que é simpática. E aí ele chama ela pra ir pro lago. E ela tava com medo de ir pro lago. Ele leva ela pro lago, ela nada. Aí ela fala, tipo, agora chega, que eu tô toda ensopada. Aí o pato pergunta se ela tá com frio. E ele fala, eu posso te esquentar. Olha o pato esquentando a morte, gente. Ai, meu coração. Aí o pato esquenta a morte e ela fala assim, ninguém jamais tinha feito uma proposta parecida pra mim. E aí no dia seguinte o pato acorda e ele fala, eu não morri. E a morte fala, fico contente por você. E aí o pato começa a refletir, falando que alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentada numa nuvem, olhando a terra lá embaixo. Que outros também dizem que debaixo da terra tem um inferno, onde a gente é assado se não tivesse sido um bom pato. Aí ela fala assim, cada coisa que vocês imaginam, mas quem sabe? E ela continua, então, uns dias com o pato chama ela pra subir numa árvore, eles sobem, e aí ele reflete sobre como o lago vai ficar vazio e solitário quando ele tiver morrido. E aí a morte fala uma coisa que me impressionou, assim, ela fala, quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá, pelo menos não pra você. E aí o pato fala assim, tem certeza? Aí ela fala, certeza absoluta. E ele fala, menos mal, assim não precisa ficar triste por ele quando eu morrer. E eles descem da árvore, o tempo vai passando, eles viram amigos, vão aproveitando o tempo juntos, tiram grandes sonecas. Até que um dia o pato reclama de frio e ele não acorda. E aí a morte percebe que ele não tá mais respirando, que ele tá deitado só quieto. Aí ela alisa algumas penas dele, carrega ele até o rio, põe ele com cuidado na água e dá um empurrãozinho. Coloca com ele a tulipa.
Por um bom tempo, continuou olhando o pato. Quando perdeu de vista, por pouco a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. E aí acaba com essa imagem, assim, do coelho com a raposa. Da lebre, sei lá, com a raposa. E assim, a primeira vez que eu li esse livro, eu não achei ele impressionante. Eu achei ele, tipo, falei, que coisa é essa? Mas não aconteceu nada com coisa nenhuma. E aí eu li de novo. E aí eu comecei a dar uma refletida, que a ideia do livro é você refletir. E assim, a morte e o pato viram amigos. A morte aproveita um pouquinho da vida, conhece um pouco sobre a vida, recebe um amigo que tá se preocupado com ela também. E aí, no final, chega a hora dele. E é super interessante isso, que ela fala que ela tá lá desde que ele nasceu. Então assim, a morte ela existe pra nós desde que a gente nasce, né? Então, em algum momento vai acontecer. Ela tá sempre aqui, rondando a gente. Em algum momento vai acontecer. Então ela não pode perder de vista. É interessante essa perspectiva. E ela falar que quando ele morre, o lago não vai mais existir, pelo menos pra ele, isso também é de se refletir um pouquinho. Eu assisti Sandman há um tempo atrás, né? Eu assisti a primeira temporada. E na série, no último episódio, que eu acho que é um extra, a gente vê lá a Calliope, né? E os 1000 gatos, não sei o quê. E aí, os gatos, a gata, ela vai pro sonhar. E aí o sonho explica pra ela que os humanos sonharam tanto e tão forte que eles reescreveram a história. Então não existe um momento em que os gatos eram soberanos. Os humanos sonharam tanto e tão forte que desde o início foram eles os soberanos. Eles reescreveram a história. Então, deixou de existir aquele universo em que os gatos eram os soberanos, porque na ideia do episódio é isso, e só existe um mundo onde os humanos são os soberanos. Não mudou isso do dia pra noite. Isso foi reescrito. E aí isso me remeteu a esse episódio dessa série, porque o lago vai deixar de existir pro pato. Que não vai mais ter pato pra pensar no lago. Gente, eu não sei se dá pra entender a linha de raciocínio, mas é isso que o livro faz, a gente faz dar uma refletida. Pra mim, assim, pensando agora como livro infantil, né? Porque a ideia dele é ser um livro infantil. Eu acho que é mais um livro infantil que não é para crianças, é para adultos. Porque eu não, assim, eu que demorei pra entender a ideia do livro. Então eu não sei se uma criança entenderia com a mesma noção, ou de que forma uma criança entenderia. Se vocês já leram esse livro com alguma criança, me contem como é que foi a interpretação delas. E se vocês não leram com uma criança, leiam com uma e me contem, por favor, porque eu não consigo imaginar como uma criança interpretaria essa história. Porque assim, ele não traz um enredo grande, um grande, assim, grandes acontecimentos, uma história linear, extensa, não traz, ele traz. O pato tava lá, a morte apareceu, eles foram no lago, aí eles tiraram soneca, viraram amigos, subiram na árvore, e aí o pato morreu. E é isso. E assim, mesmo sendo só isso, o livro te faz refletir sobre algumas questões, porque a morte fala algumas coisinhas, mas não fala tantas coisinhas assim. Então eu não sei como uma criança interpretaria esse livro, de verdade, eu não sei. Na loja a gente deixa ele na parte de 7 a 9 anos. E eu acho que é a parte mais adequada, porque eu acho que 4 a 6, assim, é dividido assim, 4 a 6, 7 a 9, esses livros nesse estilo. Então eu acho que 4 a 6 definitivamente não caberia a ele. Mas 7 a 9 acho que já funciona. Me contem, por favor, como foi a reação de uma criança ouvindo essa história, lendo esse livrinho. Porque eu realmente não consigo imaginar como seria. E eu achei o livro delicado. A história é delicada, as ilustrações são delicadas e requer um pouquinho de filosofar, assim, de pensar e imaginar, e entender e associar outras coisas. Então ele requer um pouquinho de desenvolver em cima da história, sabe? Eu gostei. Eu não sei como ele agiria para uma criança, mas eu gostei do livro. Eu achei ele bem delicado, bem sensível, acho que é a palavra. Me contem aí o que vocês acharam, se vocês já leram. Eu vou deixar aqui embaixo o link onde vocês podem encontrar o livro. E vou deixar o card
dos livros, eu vou deixar a playlist de livros infantis e vou deixar o card do Pode Chorar Coração Mas Fica Inteiro, que também é um livro maravilhoso sobre luto para crianças, é lindo, assim. E eu vou deixar meu Instagram também em algum lugar aqui pra vocês me acompanharem, que lá eu posto tudo que eu vou publicar em breve, tudo que eu tô fazendo, então dá pra entender um pouquinho mais também o que tá rolando no meu dia a dia. E é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima, gente.